Fala pessoal, muitíssimo bem-vindos ao canal Construindo na América. O objetivo desse canal aqui é deixar você sabendo como construir e renovar um banheiro do zero até o banheiro pronto. Seja um banheiro que está ali na estrutura ou um banheiro que tem uma banheira, alguma coisa do tipo, que você vai refazer ele inteiro, ok? Então você tem que sair daqui desse canal, né, quando concluído, sabendo fazer isso daí, combinado? Hoje o tópico de hoje são layout ou paginação. A gente chama layout aqui nos Estados Unidos e no Brasil chama-se paginação. Então eu vou mostrar para vocês alguns tópicos de paginação em cima desse formato aqui, ó. Ele é um formato retangular, bem simples e bem comum por aqui. É um material barato, então a gente consegue, com criatividade e uma execução bem afinada, a gente consegue entregar ele com um padrão altíssimo. Beleza? Vamos lá? Então, o que a gente tem? O primeiro estilo que eu vou explicar para vocês é o estilo tijolo. Então, o estilo tijolo é um estilo que o nome já diz, a gente vai deixar eles no meio um do outro. Ele é bem simples. Como é que ele é colocado? Vamos dispor algumas peças aqui e ele é exatamente na metade dessas peças e é assim que vai ser sobreposto um ao outro, meio a meio, ok? Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras para vocês terem uma noção. Beleza? Esse padrão é o padrão tijolo. Mais simples e é o mais instalado. O próximo padrão que a gente vai mostrar para vocês aqui é o padrão de 33% ou 1/3 da peça. Esse padrão também é um padrão muito usado e ele é muito bom para fazer com que você corrija certas imperfeições no seu alinhamento. Muitas das vezes o padrão meio a meio não deixa com que você faça, em algumas ocasiões, que você tenha um aproveitamento bacana das laterais. E o padrão 1/3 consegue esconder muito bem isso daí, você consegue manipular um pouco. Outra coisa que é muito importante no padrão 50% e o padrão de 33%, se você olhar as peças, elas não são 100% retas na parte lisa dela, tá vendo? Eles têm um certo abaulado natural da peça. Vocês estão vendo que ele tem um abaulado aqui? Então, quando eu coloco o meio a meio nesse sentido assim, eu acabo sentindo um pouco da imperfeição das pontas aqui de um lado ou do outro que está dando aqui no meio. Agora, o 33%, como é 1/3 da peça, ele não chega a demonstrar essa totalidade dessa imperfeição. Fica uma superfície muito mais lisa e plana. Ok? Então eu vou passar aqui para vocês como que funciona o 33% ou 1/3. Então simplesmente eu vou dividir essa minha peça em 3 partes iguais e ele vai ficar mais ou menos nesse sentido assim, ok? Então tá vendo, ó? Sentido assim, ok? Então tá vendo, ó? Eu vou criar quase que uma escadinha para cá, ó. Beleza? E assim que é o padrão 33%. Ele é um padrão que, dependendo do canto, digamos que aqui que começasse a nossa parede, eu consigo ter um aproveitamento legal de peças de tamanho inteiro e ainda assim criar um desenho bacana na nossa parede. Lembrando, o padrão brick que eu tinha mostrado anteriormente é exatamente no meio aqui, ó. Ok? Enquanto que o 33% eu vou diminuir a diferença aqui para eu poder, número 1, ter um aproveitamento melhor e número 2, disfarçar esse abaulado que naturalmente eu tenho nas peças, tá vendo? A peça ela é côncava desse sentido, quando eu deixo meio a meio, eu tenho a protuberância mais alta dela de um lado e o rebaixo mais do outro, beleza? O próximo modelo que eu quero mostrar para vocês agora é o modelo chamado escama de peixe. Esse é um modelo mais complexo e você na instalação você tem que calcular um gasto maior de material, porque ele tem muito corte, e um labor, ou seja, um valor seu de cobrança na execução disso daí mais alto também, porque é o material que é mais custoso, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês no quadro. Ele parece que é feito um L, vocês estão vendo? Eu começo com um L e aí uma delas continua sempre nesse sentido e a outra no sentido daqui. Quando eu faço a próxima,
eu respeito a outra de lá. Então vocês estão vendo que aqui, ó, é uma num sentido e outra em outro sentido. Fica um padrão muito bonito. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de trabalho desse pronto com essa escama de peixe assim, para vocês terem uma noção de como é que fica no plano quando terminado, beleza? Então esse aqui é o padrão escama de peixe. Vocês conseguem ver as espinhas dorsal no meio. Eu vou montar alguns mais aqui, só para vocês terem uma ideia um pouco melhor de como é que fica completo no ambiente. Então o nome disso aqui é escama de peixe. O próximo que eu quero mostrar para vocês é a cesta trançada. A cesta trançada, eu quero fazer um adendo bem grande aqui, você que vai instalar pela primeira vez, porque por vezes você vai ter que manipular o tamanho das juntas de espaçamento, né? Naquele caso ali, eu só mostrei até agora, nenhum deles teve junta de espaçamento. Até porque essa peça que eu estou usando aqui, que ele é conhecido vulgarmente como Subway, ele tem uma certa protuberância aqui na lateral, e essa protuberância ele serve justamente como espaçamento para dar espaço entre uma peça e outra, para que eu possa aplicar rejunte aqui eventualmente. Então tá vendo? Essa protuberância encosta lá atrás, eu tenho esse espacinho mínimo aqui e eu aplico rejunte aqui nesse espaço, ok? O que acontece quando eu faço essa cesta trançada? Como eu estou abrindo o tamanho entre uma peça e outra, eu vou ter um lugar maior do que outro. Eu vou mostrar para vocês ali na mesa, vocês vão ter uma ideia melhor do que eu quero explicar. Eu tenho diferença de saída das peças. Então minha peça vai num sentido e depois ele transforma para o outro sentido. Se eu usar uma peça dessa aqui que eu estou fazendo, nesse exemplo aqui, sem junta de espaçamento, junta de dilatação nenhuma, eu posso utilizar essa peça sem nenhum problema. Porém, quando eu tenho que colocar alguma peça, né, que ela exija que eu coloque juntas de espaçamento, que nem aqui agora no caso que eu estou fazendo, vocês estão vendo que quando eu coloco a junta aqui, essa aqui que tem a junta, ela está ficando maior do que a soma dessa aqui. Vocês estão vendo aqui que tem uma pontinha aqui que está maior? O que acontece com isso? Eu tenho que pensar em manipular o espaçamento depois aqui, porque essa outra aqui também vai ter espaçamento. Estão vendo? Então eu vou criar espaços diferentes aqui. Você está vendo isso aqui como ficou feio? Então como é que eu corrijo? Eu utilizando tamanhos diferentes de espaçamentos entre algumas linhas e outras para eu poder corrigir esse problema. Então, a cesta trançada, você tem que ficar muito atento nisso aqui. Então, cuidado quando você for executar, porque ele não é um padrão muito simples de ser feito. Parece fácil olhando, mas o alinhamento de todas elas torna-se o processo muito mais complicado. Beleza? Agora eu quero mostrar para vocês um próximo padrão. E esse padrão é chamado de horizontal alinhado. Não é um padrão difícil, ele é um padrão bacana, só que quando você vai fazer esse alinhamento, você tem que ter um cuidado muito grande para, de fato, ela ficar 100% alinhado. Porque quando a gente está usando o brick, né, que é o tijolo, o 33%, acaba que a carreira de cima está fazendo o alinhamento. Eu não consigo subir uma mais que a outra, porque a carreira de cima está segurando aquele alinhamento. Agora, quando eu estou trabalhando com padrões alinhados completamente, qualquer rinho que der ali seja imperceptível à primeira vista, quando eu puxar 3 ou 4 carreiras para cima, vai me tornar um problema muito grande. Então, preste muito bem atenção quando for instalar isso daí, que ele tem que estar num alinhamento muito, muito bacana. Então vamos lá para a mesa? Nada mais, nada menos, que eu vou colocar uma em cima da outra assim, 100% alinhados, ok? Então, alinhados, ok? Então os trabalhos que eu estou mostrando para vocês agora aí no vídeo são alguns que eu tenho feito já com esse padrão horizontal alinhado, tá? Então ele tem que ficar assim nesse sentido, que eu acabei de mostrar aqui, ó. E quando eu falo alinhamento 100%, se uma delas estiver um pouquinho mais alta que a outra e eu não perceba, esse problema é cumulativo. Depois, quando aplicar o rejunte, principalmente o rejunte de coloração diferente, vai dar um problema enorme. Então eu tenho que evitar ao máximo, né, de errar nisso aqui. Ela tem que ficar 100% alinhada uma na outra. Eu tenho que ter um olho muito bem calibrado aqui
na execução desse padrão horizontal alinhado, porque não vai ter nenhuma amarração aqui que vai me ajudar a não sair. Vocês estão vendo? Quando eu tenho aqui, por exemplo, um brick, ele não deixa eu sair daqui, ó, porque eu tô travando, a de cima tá travando, então eu não consigo fazer isso aqui. Estou exagerando para vocês terem uma noção. Agora, quando eu estou no horizontal ou no vertical alinhado, essas pequenas diferenças são bem comuns de acontecer. Então eu tenho que ter um cuidado enorme na hora da instalação, porque como falei, quando você chegar 3 ou 4 linhas para frente, vai dar um problema enorme, tá bom? Próximo padrão que eu vou explicar para vocês é o vertical alinhado. Vertical alinhado, simplesmente eles vão ser peças umas em cima das outras e elas vão ter esse padrão na vertical. Não tem muito segredo. O único problema é exatamente o mesmo que eu expliquei sobre o horizontal. Se as peças ficarem fora, né, se elas ficarem um pouquinho mais altas uma da outra aqui, a gente vai conseguir notar quando vier o rejunte. Na hora de instalação você não consegue ver muita coisa, mas quando vier o rejunte, vocês vão notar que depois de feito é um problema muitíssimo grande. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo um pouco mais rápido, mas eu quero explicar aqui para vocês, num vídeo mais curto, como é feito os padrões de instalação da cerâmica retangular, os mais básicos. Existem padrões mais complexos, mas eu vou postando ao longo dos vídeos. Já não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu sempre vou postar muito conteúdo aqui para você aprender a trabalhar renovação de banheiro aqui nos Estados Unidos. Beleza? Obrigado mais uma vez. Fui!